Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo por aqui. É uma honra recebê-lo no meu canal. Neste vídeo vamos resolver um desafio de lógica de uma universidade de fora do Brasil. Vamos utilizar 3 abordagens diferentes, até chamei aqui que vão ser aí 3 sacadas de dev, né? Uma sacada de desenvolvedor júnior, uma de desenvolvedor pleno e uma de desenvolvedor sênior. Vamos lá então ao nosso desafio. Eu estava aí resolvendo uma lista de exercícios e aí esta lista de exercício é de uma universidade de fora do Brasil, porque eu também leciono em aulas particulares para alunos de todo lugar do planeta. E uma lista de exercício aqui tinha então o exercício 4 e o 5, e eu analisei o exercício 4 e ele fugia muito do padrão dos exercícios anteriores. E aí eu analisei o exercício 5 e achei o exercício 5 muito fácil e o exercício 4 muito complexo. Aí eu saquei que o professor queria ver se o aluno conseguia de fato utilizar aqueles exercícios básicos que foram dados além desse difícil aqui que é o exercício 4. Olha só a questão 5. Pede para desenvolver um método para contar quantas letras tem uma string. E você olha assim, para que um método contar quantas letras tem uma string? E você acha um exercício meio nada a ver, né? Um exercício sem contexto. Mas na verdade, este exercício aqui, este método, ajuda você a resolver o exercício de cima. Então uma dica, quando você estiver fazendo uma lista de exercícios aí da sua universidade, não trave naqueles exercícios difíceis. Se você estiver diante de um exercício muito difícil, passe para o próximo. Muitas vezes os próximos ajudam você a resolver um exercício muito difícil que, por sacanagem, o professor coloca lá no meio da lista. E aí nesse exercício aí, se você conseguir fazer a contagem de letras de uma string e depois aperfeiçoar um pouco e conseguir fazer a contagem de dígitos de uma string, você consegue validar estas 3 regras da senha que foi solicitada. A primeira regra pede que a senha tenha 8 caracteres, né? 8 letras, números, tudo junto, né? Aqui não ficou específico se precisa ter letras, tá? Pode ser só dígitos na senha. A segunda regra diz que a senha consiste apenas de letras e números. Significa que não pode ter parênteses, hashtag, arroba e nenhum outro símbolo que não seja do alfabeto e dos dígitos de 0 a 9. E por fim fala que a senha tem que ter 2 dígitos. Se precisa ter 2 dígitos, aí sim é uma regra um pouco mais delicada que a gente tem que validar, né? Mas eu achei a regra número 2 a regra mais difícil. Como que eu vou saber se uma coisa só tem letras e números? Eu utilizei o seguinte critério. Se eu contar o total de caracteres da letra e esse total for igual à quantidade de letras e à quantidade de dígitos, significa que a senha só tem letras e dígitos. Vamos à abordagem então que eu pensei num primeiro momento. Eu pensei, até fiz aqui no IntelliJ, eu pensei num primeiro momento em fazer um método para contar quantas letras tem e um método para contar quantos dígitos tem. Essa parte aí é bem tranquila, né? E aí então eu fiz um método aqui que eu chamei de valida sênior. E esse valida sênior, eu apenas fiz aqui a condição, né, das 3 regras. A primeira regra é validar se a senha tem menos de 8 dígitos, ela é uma senha que não é válida. Se a senha tiver algum outro caractere diferente de letra e de dígito, ela também não é válida. Ou se a quantidade de dígitos for menor do que 2, ela não é válida. Então, validando essas 3 regras, a gente consegue fazer um método aí que todo mundo entende, todo mundo consegue acompanhar como que ele funciona e a gente consegue então validar a senha. Mas existem outras abordagens para resolver esse desafio, né? Então eu fiz aqui um método que eu chamei de valida júnior. E o valida júnior fez tudo num único método, todas as 3 regras. Então aqui tem uma primeira condição para validar se ela é menor de 8 dígitos, depois tem uma outra condição aqui que já conta se vai ter os 2 dígitos e se por um acaso tem algum outro símbolo que não é dígito e nem do alfabeto. E aí depois aqui embaixo eu valido essas 2 contagens. Se por um acaso tiver algum símbolo que não seja letra ou dígito, vai ser falso a senha, não vai ser válida. E se por um acaso tiver menos de 2 dígitos, também não vai ser
a senha não vai ser aceita, né? vai retornar um falso. E indo um pouco além, a gente pode desenvolver uma outra resposta para esse desafio. A gente pode utilizar expressão regular. E este método que utiliza a expressão regular, eu chamei de valida pleno. Se for um desenvolvedor pleno, provavelmente ele vai utilizar recursos mais avançados, como por exemplo, expressão regular. Mas em especial nesta lista de exercício não se falava em expressão regular, então acho que não convém, né? Jamais convém você utilizar um recurso para resolver um exercício que o seu professor passou, que o professor não ensinou. Então não faça isso, não utilize recursos que você copiou de algum lugar e coloque no meio das respostas, porque vai dar a entender que você não está utilizando os recursos que foram apresentados na aula, e sim que você está copiando coisas da internet. Então este aqui é um recurso que eu apenas coloquei para a gente ter uma resposta utilizando uma abordagem diferente, né? Utilizando expressão regular. E galera, todas as três alternativas funcionam, todos os três caminhos funcionam. Eu fiz aqui 3 respostas para a gente poder pensar, né? Como que a gente resolve os desafios. Então fica aí para você 3 sacadas de 3 abordagens diferentes que você pode utilizar para resolver os teus desafios de lógica de programação. Para validar estes 3 métodos, eu criei aqui 8 senhas e apenas 2 delas são válidas, e aí eu rodei aí para validar todas elas, utilizando o Valida Júnior, o Valida Pleno e o Valida Sênior. E aí eu rodei aqui para nós testar, todos eles mostraram aqui que nenhuma senha foi válida em nenhum dos 3 métodos, apenas aqui no final, que eu tenho 2 senhas que são válidas, e aí sim, todos os métodos, todos os 3 métodos retornam true para estas 2 senhas que a gente testou. Beleza? Então fica aí vou deixar na descrição do vídeo o código utilizado neste desafio para que você possa analisar e pensar sobre diferentes formas de resolver os seus desafios. Em especial, a solução do Valida Sênior é uma solução que é bem fácil de qualquer pessoa entender e é fácil de dar manutenção. Nas expressões regular, elas geram um código que é um pouco trabalhoso, um pouco complexo de dar manutenção. Então muitas vezes é legal fazer um código mais detalhado, com mais linhas, com mais variáveis, né? Com mais passo a passo, para que fique um código fácil de você fazer manutenção no futuro e que também fique um código fácil de outras pessoas entenderem. Beleza? Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você olhou esse vídeo até aqui, muito grato por me acompanhar. Um abraço, até o próximo.